Vamos lá. Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Boa noite, Juliana Facone, Físio Cabeça e Pescoço, Lucas Prado, Gébera. Boa noite, gente. Maria das Graças aqui no YouTube, Maria Aparecida. Boa noite, pessoal. Vai chamando o pessoal, que hoje a nossa live é muito especial, com uma convidada especial. Hoje vai ser bem legal, bem interessante, bem rico para todo mundo que acompanha aqui as lives de segunda-feira comigo sobre dor de cabeça e fisioterapia. Hoje a gente tem a presença de uma convidada que vai contar para a gente o que ela passou na pele aí com dor de cabeça e principalmente com a cefaleia em salvas, tá? Uma cefaleia em salvas meio atípica, mas vai ser um caso muito interessante, um bate-papo muito legal e muito rico de aprendizado. Então, ó, já vai chamando o pessoal, tá? Nós estamos no YouTube, no Instagram. Lembrem-se que, para você que não conhece o canal do YouTube, Samuel Lodovici, tá? A gente tá transmitindo lá no YouTube também, e essa live fica salva 24 horas lá no canal do YouTube, tá bom? Quem mais está aqui? A Rosêmia Lucchini, Cristiane Beatriz, JP Aragão, Mirella Miblaski, boa noite. Mariana Veloso. Oi, Mariana, tudo bem? Vai chamando o pessoal para a gente começar, tá? PN Albuquerque, boa noite, gente. Vai mandando aí, Andressa. Oi, Andressa. Vai mandando aí o aviãozinho para os amigos para ouvir o relato hoje da nossa convidada sobre cefaleia em salvas. Quem me acompanha aqui toda semana sabe que há umas 4 semanas mais ou menos a gente falou sobre cefaleia em salvas, né? A gente falou aqui toda a teoria, mostramos alguns vídeos, né, bem impactantes assim, né? E hoje a gente vai falar com uma pessoa que passou por isso e graças a Deus está bem, né? Quem mais está aqui no YouTube? Vera, Sandra, um abraço aí para Maringá, Sandra, Regina, Anderson, legal. Mais um minutinho a gente já começa. Só esperar mais alguns segundinhos para a gente poder começar e aí o pessoal vai entrando ao longo da live. Gente, hoje não é uma aula minha, mas vai ser uma aula da convidada, tá? Experiência pessoal de cefaleia em salvas. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa live hoje. Por isso que eu estou falando. Aproveitem, fiquem até o fim, chame o pessoal que gosta do tema, que quer ouvir o relato de uma pessoa que já passou por cefaleia em salvas. Vocês vão aprender bastante, tá? Newton, Domiciano, boa noite, gente. Paulo, boa noite, beleza. Então, vamos lá. Vamos já começando, porque aí o pessoal vai entrando, tá bom? A Mariana já mandou a solicitação aqui para mim. Então, gente, vamos começar, tá? Para não atrasar. Mais uma vez, boa noite a todo mundo que está no YouTube, que está no Instagram. Hoje a gente tem uma convidada super especial, é a Mariana Fernandes. A Mariana, ela é psicóloga. A Mariana não foi a minha paciente. Eu a conheci aí pela internet, pelo relato dela, e ela conhece a minha esposa, né? E a minha esposa até que falou, nossa, a Mariana passou por cefaleia em salvas, olha só que interessante. E eu fiquei muito afim de entrar em contato com ela e falar com ela, porque seria muito rico conhecer o caso dela e que esse caso fosse passado, transmitido para vocês que me acompanham aqui, acompanham o Instagram, né? Que acompanham o canal do YouTube e tudo mais, porque sempre o relato de um paciente é muito rico, né? E eu fiz o convite a ela e ela aceitou prontamente, o que me deixou aí muito feliz, né? Muito honrado. Eu vou chamar ela aqui para falar com a gente sobre como é que foi passar pela cefaleia em salvas. Ela vai contar tudo para a gente vai bater um papo. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá bom? Vai chamando o pessoal. Eu vou chamar ela aqui no Instagram. E, Marcelo, se quiser liberar ela também, aí no YouTube. Já chamei ela aqui. Acho que a Mariana entrou aqui no YouTube. Oi, Mariana, boa noite, tudo bem? Eu ainda não estou te vendo no Instagram, não sei se é a sua câmera que tá aí, agora sim. Legal. Pronto. Beleza. Boa noite, Mariana. Seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigada, eu que agradeço, uma grande satisfação. Agradeço realmente por esse espaço de compartilhar, né? É isso aí. Compartilhar a experiência e a ciência também, né? Contribuir com a ciência. Exatamente. Legal.
Mariana, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, então, falasse rapidamente um pouquinho de você e depois a gente entra no assunto da dor de cabeça. Tá joia. Bom, meu nome é Mariana Fernandes, eu sou psicóloga, atuo na cidade de Ribeirão Preto e trabalho com mindfulness, que é uma prática meditativa, um treino da consciência. E junto com a Graziela Vale, hoje aqui em Ribeirão, nós temos um estúdio de mindfulness chamado Mindful Space e trabalhamos também, então, enquanto instrutoras de mindfulness. A Graziela é fisioterapeuta e eu sou psicóloga e juntas trabalhamos, né, nessa abordagem. E também estudo no doutorado, faço doutorado na Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto e estudo também sobre as práticas de mindfulness voltadas para a saúde mental, a contribuição das práticas de mindfulness na saúde mental. Legal, muito legal. E isso eu depois até quero que a Mariana conte um pouquinho mais para a gente, no final da live, todo esse trabalho que ela faz, que é uma das formas de tratamento não farmacológico para dor de cabeça. Né? Então, isso é muito legal, né? Ela tem essa vivência, ela é da área de saúde, então, por isso que eu falei que essa live, ela é muito rica, né? E ela vai falar mais para a gente no finalzinho da live sobre esse trabalho muito legal que ela desenvolve. Mariana, então conta para mim, conta para todo mundo aí, né, que está aqui, que está entrando aí no Instagram, que tá no YouTube, desde o começo. Quando foi a primeira vez que você teve a dor de cabeça? Como é que você lidou com isso? Lá desde o comecinho, faz esse passo a passo para a gente aí. Sim, bom, vamos lá. Vocês conseguem me escutar bem? Não sei se parou aqui a conexão no... Ah, voltou. Okay. Ótimo, voltou. Maravilha. Bom, eu comecei a minha trajetória com essa investigação da minha dor, não é minha, né, da sensação de dor que eu tinha, da experiência da dor que eu tinha, em abril, quando eu comecei a ter uma sensação de dor bem aqui nessa região da cabeça, né? A sensação que eu tinha era que uma faca entrava na minha cabeça. Eu só conseguia descrever dessa forma, sabe? Então, eu acabei passando um tempo ainda sentindo como se fosse a presença de uma dor muito inespecífica, que eu achava que ia e voltava, assim, em alguns momentos do dia, mas que não me atrapalhava em nada quase, né? Só que ela começou a ficar mais persistente e começou a ficar ainda mais forte, né, com o tempo. E eu passei a me sentir muito cansada, né, também senti muita fadiga. Até que depois de alguns dias sentindo isso, eu comecei a desconfiar que era uma enxaqueca, desconfiei, né, pensei que fosse enxaqueca naquela época, não sabia, não tinha certeza se era, porque em agosto de 2020 eu tinha tido um episódio de enxaqueca, né? Ô Mariana, deixa eu só te interromper um pouquinho, que caiu o Instagram, é só aceitar de novo o convite. Tá bom. Eu tenho que sair de lá? Isso, sai e entra novamente, que eu já te mandei o convite, ou entra na live do Instagram, que você já vai ver lá. Tá bom. Caiu aqui no Instagram, pessoal, mas a gente está no YouTube também, tá bom? Então, quem está aqui no Instagram, a gente deixa sempre os dois ligados, mas a gente está no YouTube, beleza? Pronto, entrei. Eu peço para entrar, né? Isso. Tá. Aí, pronto. Deixa eu só deixar avisado pro pessoal, caso cair aqui no Instagram, pessoal, porque às vezes pode cair, a gente está lá no YouTube, tá bom? Então, caiu aqui, gente, só ir lá pro YouTube que tá funcionando. Beleza? Então, gosto de deixar avisado aí, porque às vezes isso pode acontecer. Mariana, então, voltando ao que você estava falando, que era aquela dorzinha do lado da cabeça, e essa que você achou que era enxaqueca, né? Isso, exatamente. Eu achei que era enxaqueca e fiquei ali com aquela dor ainda persistente, só de um lado, né? Mas como eu ainda não sabia muito bem o que era, eu fui deixando, né, acontecer. Só que como eu estava ficando muito cansada, não sabia se era até Covid, né? Eu pensei em algum momento que fosse.
E, bom, no final das contas, resolvi ir num pronto atendimento para que eu pudesse ser atendida, porque eu fui realmente deixando passar aquela dor, né? E chegou no momento que já estava bem intolerável. Nesse primeiro contato com o pronto atendimento, né, com o atendimento ali no hospital, eles logo me medicaram, né, eu tomei Tramal, né, na veia e, enfim, saí de lá sem dor, dopada e fui para casa, né, sem nenhum diagnóstico fechado, né, mas indicada para ir para um neurologista, né, claro Qual que era a era intensidade dessa dor, Mariana? hum, Leve, média ou forte? Quando você teve que ir para o pronto atendimento? aí ela já era forte, Já estava já era forte, né? forte, já, isso, porque eu suspeitava até então que fosse enxaqueca, né, eu achava que era, porque eu tinha algo parecido na minha memória de agosto do ano passado, né, e parecia que era, e eu falei: "Bom, eu vou no pronto atendimento que talvez seja, e lá eu já posso ser medicada e bom, se for só uma crise de enxaqueca, como eu não tinha histórico na vida mesmo, né, nem de enxaqueca, nem de dores de cabeça, isso é importante até dizer para vocês, eu não estava tão preocupada assim. Eu achei que fosse só mesmo aquele episódio, né, pontual. E aí por isso que eu fui no hospital, nem procurei por um neurologista, né. Mas no final das contas era já uma dor forte. E aí eu fui medicada e aí o médico me orientou aí no neurologista. E aí a partir disso começou uma grande investigação, porque eu não melhorei a partir daí, né. Aí o Hum. quadro começou a piorar, porque, eh, essa dor, essa sensação, né, ela vinha então, como eu falei, com uma facada, era Uhum. como se uma faca entrasse na minha cabeça algumas vezes no dia, né. E E eu tive voltava. e voltava. Eu tive, hum, cerca de uns 8 episódios, mais ou menos, por dia, eh, de uns 15 minutos de duração, mais ou menos, né, cada episódio. Mas tinha uma sensação, que era muito diferente, aí que eu comecei a suspeitar que já não era mais uma questão de enxaqueca, né, que era uma sensação no olho esquerdo, que aí o globo ocular parecia que estava sendo apertado, né, e a pálpebra ficava um pouquinho mais caída. Ela não chegava a cair totalmente, mas ela ficava mais rebaixadinha, né. Tá. E uma sensação de formigamento na região toda da volta dos olhos, na bochecha. Eu lembro que a parte de dentro da bochecha também ficava, mais sensível quando eu tocava por dentro, assim, e aqui na parte do pescoço e ombro, bem sensível, Tá. né. E Então, foi uma aí das coisas então que, mas só interrompendo um pouquinho, uma das coisas que chamavam a atenção, gente, né, quem tá aqui, a Mariana achou que era enxaqueca, foi no pronto-socorro já com uma dor de cabeça forte, e isso acabou não resolvendo, passou ali só naquele momento, e ela tinha essa dor de cabeça forte várias vezes ao dia. E ela sentia como se fosse uma facada, né, Mariana? Então vejam os pontos que eles batem, de certa forma, com uma cefaleia trigêmino-autonômica. Lembra que eu falei lá atrás, né, da cefaleia trigêmino-autonômica, que é um conjunto de dores de cabeça, e a cefaleia em salvos, ela está dentro desse tipo de conjunto, tá? Existem várias, e uma delas é a cefaleia em salvos, né? Só que elas são parecidas. Isso a gente tem que deixar claro, elas são muito parecidas. Tem cefaleia ali com siglas, né? Então, quem quiser ter curiosidade de procurar por SUNCT, SUNA, tem cefaleia em salvos, são vários tipos de dores de cabeça muito parecidos. A mais conhecida é a cefaleia em salvos. E vejam que vai se traçando um caminho, pelo que a Mariana está falando, para uma cefaleia trigêmina autonômica e possivelmente para uma cefaleia em salvos. Essa dor, várias vezes ao dia, que vai e volta, ela não é enxaqueca.
Ela não é tensional. Ela não é outra coisa. Ela é uma cefaleia trigêmina autonômica. Ela tem uma característica de trigêmina autonômica. Então, para quem não assistiu a live, tá? A cefaleia em salvas é isso. Ela é forte e ela vai e volta várias vezes ao dia. Tá bom? Desculpa te interromper, mas só para aproveitar o gancho que você deixou aí, Mariana. Não, imagina, que isso. É importante para clarear. Até para mim também já clareia mais um pouco no percurso. Então, bom, parei na ida à primeira busca, né, pelo neurologista, né. Então fui investigar, né, e já com esse quadro bem presente, a fadiga também, persistia, né, e fui atendida, pela primeira profissional que me atendeu, neurologista, foi muito bem atendida, muito bem acolhida, pela doutora Priscila, inclusive. E nesse primeiro momento, eu estava ainda, né, sem o diagnóstico fechado, né, porque passava por essa gama, né, de possibilidades, né, e a gente começou um primeiro tratamento com a endometacina. E eu fiquei por cerca de 2 semanas, aproximadamente, tomando a endometacina, né. E só que eu não tive melhora no meu quadro nesse período, né, Tá. tomando a endometacina. E lá nessa época ela achou que era salvas. Ela suspeitou, sim. Suspeitou de Ela salvas. suspeitou. Legal. Suspeitou de salvas. Suspeitou de salvas. Já era uma condição, né. Agora, o que eu estava até me lembrando, tinham outras 2 dentro das trigêmino autonômicas que ela também suspeitou, só não me lembro, tinha uma sigla que era SUNCT. Isso, que a gente estava falando Isso, aqui, né? a SUNCT, a Isso. SUNA, né? Isso, exatamente, que ela também suspeitou ali naquela época, né, mas a gente estava ali tateando o território. E aí eu tive um episódio de dor ainda maior dentro desse momento, né, eu precisei fazer um bloqueio aqui, né, com anestesia e corticoide no pescoço, porque ficou bem complexa a dor, e eu não melhorava com a endometacina, né. E assim fui tentando ainda, continuar com o tratamento, né. E aí depois de um tempo, o tratamento ele mudou, e aí eu mudei, para o cloridrato de verapamil, né. Aí eu Certo. já estava com o doutor Marcelo, né, mudei nesse percurso, a gente estava procurando também outras alternativas. E aí você ficou sem. Você parou a endometacina. Aí eu não parei em nenhum momento, eu fiquei todo o tempo medicada, Tá. mas eu tive que fazer essa troca, porque a endometacina não estava me ajudando muito, Tá. né. E aí eu tinha feito já todos os exames, né, exames de sangue que não apareceram, com nenhuma alteração, e ressonância magnética, Tá. né. Mas eu ainda não tinha feito um outro exame, que era a angiorressonância, né, Certo. que também foi muito importante para a gente avaliar como estava a vascularização, né, que foi aonde também Certo. o doutor Marcelo quis investigar um pouco mais, porque como o meu quadro estava muito atípico, né, a gente estava entendendo, né, e ele até me trouxe essa percepção, que quando casos atípicos desse modo apareciam, poderiam, surgir com pequenos aneurismas, né, que poderiam ocasionar as dores, né, por isso dessa investigação com Certo. a angiorressonância, né. E aí, por isso também, eu comecei a fazer o tratamento com o cloridrato de verapamil, né, que é o que Certo. hoje eu estou tomando, até então, Tá. né. Até agora eu estou tomando cloridrato de verapamil, né. E enfim,
Agora, eu tenho já... Agora estamos no final de agosto, praticamente 2 meses e meio, né, com o Verapamil, né, que melhorou muito já. Tá. Então, peraí, só para eu poder entender para o pessoal. Claro. Você estava fazendo uso da indometacina, não estava gerando o efeito necessário, você foi fazer mais exames, porque sim, alguns pontos ali, a angiorressonância podia te ajudar, nesses focos de dor aí, a gente precisava tirar tirar isso a limpo, e aí entrou com o Verapamil, mas aí você abriu mão da indometacina, certo? Isso, abri mão E da aí você ficou com o indometacina. Verapamil e você está tomando mais o que agora? Além do Verapamil. Agora, então, eu acabei de entrar, só deixa eu desligar aqui, o Instagram a gente vai Caiu, não continuar tem por lá? problema, mas a gente Caiu, está né? no YouTube. Tá, ok. Se você quiser até ir um pouquinho mais para trás, agora, Melhor, né? Tá, deixa eu aí, só afastar aqui a cadeira. Pronto, tá ótimo. melhor, aí. Então, bom, eu segui bem com o cloridrato de Verapamil, né? É claro que eu precisei, durante a transição da indometacina para o Verapamil, eu precisei de um corticoide nesse meio de caminho, né? Para me ajudar, e de um outro medicamento que eu não me lembro agora do nome. Não tem problema. Eu não lembro do composto, é o Cefalive, mas eu não lembro Tá. eu não lembro do composto dele. Mas, então, me ajudou nessa transição, e aí eu segui com o Verapamil até então, né? E tive o acompanhamento, né, da Graziela Vale, que é a fisioterapeuta, Não. né, que me acompanha. A gente seguiu com acupuntura até então, né? Uhum. E com natação e pilates, como Legal. também alternativas que me ajudam bastante, né? E agora, recentemente, eu tive uma surpresa no meio do caminho, que foi uma crise de enxaqueca, e foi enxaqueca mesmo, né? Na semana passada, atípica. E agora a gente acabou de introduzir um outro medicamento para me ajudar nesse momento, né? Mas para profilaxia da enxaqueca, né? Que é o topiramato. Topiramato. Isso. Legal. Mariana, conta pra gente um pouco, né? Como que era sentir essa dor, assim? Essa dor te incapacitava, ela não te incapacitava, né? Então, assim, o teu quadro, isso é legal para falar para todo mundo que está aqui. A gente teve um probleminha no Instagram, então, o pessoal que estiver no Instagram, né? Estava no Instagram, alguns podem vir aqui para o YouTube. Conta para o pessoal como é que era sentir essa dor? Ela te incapacitava? A gente percebeu que era uma cefaleia em salvas, mas ela às vezes estava refratária a alguns medicamentos, resistente a algumas medicações. Isso pode acontecer, né? Como eu falei já aqui em lives, a cefaleia em salvas ela ataca mais homens do que mulheres. A gente vê bem mais homens do que mulheres, que é diferente da enxaqueca, que são mais mulheres do que homens, né? E às vezes ela pode ser refratária ao tratamento. Então, o quadro da Mariana se desenvolveu, né, se desenhou como uma cefaleia trigêmina autonômica com uma possível cefaleia em salvos. E o tratamento da cefaleia trigêmina autonômica, pessoal, é mais ou menos parecido. A fisioterapia ela está ainda engatinhando no tratamento das salvas, né? Mas existem muitas coisas que podem ajudar, que a gente vai falar já já. A Mariana até estava falando aqui, mas existem muitas coisas que a fisioterapia já pode ajudar, né? Mas antes da gente falar disso, como é que era sentir essa dor? Porque a enxaqueca, muita gente tem, muita gente conhece, né? Mas como é que era sentir essa dor vai e volta no teu dia a dia? Atrapalhou o trabalho? Você deixou de trabalhar? Você deixou de estudar? Te incapacitou? Como é que foi isso para você? Olha, Samuel, atrapalhou muito, foi realmente incapacitante, porque como eu sou psicóloga, né, eu trabalhava ali com o que eu tinha, né, que era A mente, né? a mente, né, e eu não tinha,
na verdade, né, condições ali praticamente para estar com ela plena, atenta, presente, né? Uhum. Então me atrapalhou bastante, né? Então por um tempo eu fiquei sem trabalhar e precisei adaptar muito a minha rotina, né? Porque eu também não podia ficar muito tempo sem trabalhar por ser autônoma, né? Sim, sim. E eu tive que me adaptar depois na volta ao trabalho. Então, eu conseguia atender 2 pacientes e tinha que fazer um intervalo grande Olha isso. para voltar para os outros, né? Antes eu conseguia atender 4 pacientes seguidos, com tranquilidade, né? Mas depois, né, que então essa condição veio, eu atendia 2, fazia intervalo de 1 hora, depois eu atendia mais 2, né? Então tudo mudou. Eu também passei a mudar o período do dia de Olha. atendimento. Eu atendia bastante final de tarde e noite. Hoje eu atendo majoritariamente de manhã e tarde, Hum, né? Quando chega o período da noite, eu já não estou muito bem, já começo a sentir um pouco mais de desconforto, né? tá. Porque a sensação do rosto, isso foi muito curioso, a sensação do rosto do lado esquerdo, ela nunca voltou ao normal, assim, sempre parecia que Hum, tinha alguma coisa ali, algo, né? uma sensação estranha, porque antes era como um formigamento, ela estava bem sensível, né? Lembra que eu falei da bochecha, da região dos Sim, sim, olhos? sim. Era uma sensibilidade com um formigamento. E depois ficou a sensibilidade, né? Desse Tá. lado esquerdo. O olho ele ficava bem rebaixadinho, né, nos momentos Uhum, da crise, mas depois eu sinto que ele não voltou, assim, ao normal, né, uhum, ficou mais caidinho do lado esquerdo também, né. Mas tá. a dor, ela realmente quando vinha na crise, né, ou eu tinha que parar e ficar muito quietinha, que é muito diferente dos vídeos que eu já vi, né, dos, dos homens, né, que têm as crises e Sim, querem aquelas bater a absurdas, né? cabeça, né, É, é, na parede, né, parede. eu não ficava agitada, né, eu queria ficar quieta, parada e esperar a dor passar, né, eu não conseguia fazer outra coisa. E em um momento que a dor vinha bem forte também, era de madrugada, né, era à noite, eu acordava com a cabeça muito pesada, né, Tá, e acordava à noite com dor, muita dor, né, tá. e logo de manhã com dor também. Com dor também. Tá. Isso. Vejam, pessoal, que para quem está acompanhando aqui, você falar em salvas, isso vai depender muito do paciente, mas há uma tendência, às vezes, de começar ali no final da tarde, início da noite, porque ela responde a um ciclo, ao ritmo circadiano. E a gente não sabe exatamente o porquê isso acontece, né? Que a gente já falou isso na live lá atrás, né? O que a gente sabe é que existe uma alteração da função do hipotálamo. E o hipotálamo, ele tem uma relação com o ritmo circadiano. Hora de acordar, hora de dormir, liberação de melatonina para a gente poder adormecer, diminuição da melatonina para a gente poder acordar, né? É o centro da sede. Então, é o centro regulatório de muitas funções nossas da vida, de sobrevivência. Né? E o ritmo circadiano, que é o funcionamento do corpo dentro de 24 horas, passa ali pelo hipotálamo. E o hipotálamo, nos pacientes com cefaleencefalo, trigêmeo autonômicos de uma forma geral, existe uma alteração da função. Né? E isso nos ajuda a entender, nos ajuda a explicar o porquê que esses pacientes têm mais ou menos no mesmo horário, mais ou menos no mesmo período. Isso varia de paciente para paciente, mas às vezes respeita um tempo entre uma crise e outra. Eu não sei como é que era no seu caso. Então, olha, passava tantos minutos, eu ficava sem dor, de repente vinha. Ou ela vinha mais à noite, sempre mais à noite, ou às vezes mais de madrugada, ou às vezes vinha mais de manhã, enfim, né? Mas ela obedece sempre um ritmo de tempo. Era assim para você também, Mariana? Uhum. Ela vinha é, dentro de um período de uns 15 minutos, mais ou menos,
por crise, mais ou menos, né? Tá. Assim, se eu tiver uma média, uns 15 Por aí, né? minutos, 15 a 20 minutos de crise, né? Tá. E mais no período da noite, né? De madrugada, eu sempre sentia a cabeça pesava muito, e era muito curioso quando eu estava na posição horizontal, né? Uhum. Eu sempre sentia que parecia que a minha cabeça ia afundar junto, assim, sabe, na cama, né? Tá. Junto com a dor. Era muito, muito, Muito muito, ruim. muito ruim, muito ruim. Então, era mais no período da noite que eu sentia, né? E às vezes acontecia, né? De manhã, à tarde, mas mais à noite. E E ela madrugada. tinha um tempo mais ou menos entre uma crise e outra, né? Uhum. Você tinha uma crise. Quanto tempo durava a sua crise? De 15 a 20 minutos, E aí mais ou depois, menos. entre outra crise, também 15 minutos, ou não? Não. Aí variava um pouco. Aí variava. Variava um pouco. Mas a crise sempre tinha aquele tempo, né? Isso. E sempre do mesmo lado do seu rosto? Sempre do lado esquerdo, por exemplo, do seu rosto? Sempre do lado né? esquerdo. Sempre Que é uma característica, pessoal, da cefaleia em salvas. Ela normalmente ela é unilateral, né? E ela vai respeitar alguns tempos aí, alguns períodos, né? Isso é explicado por essa questão do hipotálamo. Então, era bem característico, né? Mas já não é tão característico porque é uma mulher, né? Então, como ataca mais homens, né? É interessante porque você não vê todo dia, às vezes, mulheres com cefaleia em salvos, ou com SUNCT, como você falou, ou com SUNA, né? Você acaba vendo mais homens, né? Bom, aí acertou a medicação, né? E, paralelamente, você também estava sendo cuidada, né, pela Graziella, né? Isso. E a Graziella, ela é fisioterapeuta, né? E, além da fisioterapia, você também, possivelmente, deve ter a prática do mindfulness, né? Eu queria que você dissesse para a gente, porque é uma cefaleia, gente, que é muito incapacitante. A gente entende que ela é mais incapacitante do que a própria enxaqueca, né? As características que você me disse realmente é de uma cefaleia trigêmina autonômica, muito, muito semelhante a salvas mesmo, né? E ela é muito incapacitante. Tem pacientes que lidam melhor, tem pacientes que não lidam bem. Muitos pacientes, que é o característico de livro, querem bater a cabeça na parede, né? Outros não, como era o caso da Mariana. Né? Mas ela é muito incapacitante. Né? Você tem que moldar a sua vida de acordo com a dor de cabeça e não tem uma coisa que você consegue parar de uma hora para outra. Assim. Às vezes a crise vem e você tem que se adaptar ao horário que a crise vem. Isso é muito ruim para o paciente, é muito desgastante. Né? Mas existem muitas alternativas que podem ajudar a diminuir a frequência, diminuir a intensidade das crises, e uma delas é o tratamento não farmacológico. Né? E eu queria que você, como psicóloga, como profissional, mas como paciente também, como instrutora de mindfulness, né, com acompanhamento da Graziella, que é fisioterapeuta, como que você hoje, como profissional e como paciente, vê o papel do tratamento não farmacológico para a dor de cabeça e, no teu caso, para a cefaleia em salvas? Samuel, eu acredito que seja fundamental. Foi o que realmente me ajudou muito, porque se eu fosse só realmente depender dos fármacos, eu acredito que a minha saúde mental não teria favorecido, né? Suportado ao tratamento e favorecido que eu evoluísse, né? Nesse tratamento. Um dos pontos que a Grazi, né, a Graziella Vale sempre me orienta, e a gente fala bastante sobre isso, é que a ruminação, né, os pensamentos ruminativos, antecipatórios, catastróficos também relacionados à dor, realmente favorece, né, a experiência da dor para ela ficar ainda pior, né? E foi algo que realmente me ajudou muito nesse momento, lidar com esses pensamentos de uma forma que eu pudesse trazer a consciência para o momento presente, né? A consciência até mesmo
para a dor, para lidar com a dor da maneira como ela se apresentava, Sim. sem me deter a esses pensamentos catastróficos que poderiam vir, né. Claro que eles vieram com certeza, Tem, né, eu já pensava: "Poxa, mas e se for aneurisma? Nossa, o que que vai ser de mim? Eu tão jovem, com 31 anos, tã-nã-nã-nã-nã, o que que eu tenho que fazer agora?", né. Todos esses pensamentos a gente tem, né, no sim, momento claro. que você não sabe o resultado de um exame, né. Mas, com a prática meditativa, né, com os estudos, enfim, com tudo aquilo que os tratamentos não farmacológicos também nos ajudam, né, a nos conhecer com o autoconhecimento, né, eu acredito que favoreça para a gente poder olhar, né, para a gente como o nosso próprio recurso, né. Então me ajudou muito a ter essa consciência do momento presente, para eu não entrar necessariamente nesses pensamentos catastróficos ou ruminativos, ou quando entrasse, né, nesses pensamentos que poderiam, eh, desfavorecer a minha saúde mental, que eu percebesse e logo então regulasse as minhas emoções, regulasse a minha atenção, né. Então me ajudou muito a ter um posicionamento mais ativo diante dessa condição, né, que acabou acontecendo na minha vida. Eu tentei a todo momento não ficar passiva, né, "Ah, poxa vida, agora é a minha dor e agora eu sou refém dela para o resto da vida". Sim, Não, né, é esta sensação de dor, é a experiência da dor que eu tenho, e eu preciso lidar com ela agora, né. isso. E você também chegou a fazer acupuntura, né? Isso, Como e que a ainda estou acupuntura fazendo. te ajudou? Como que ela tem te ajudado? Olha, a Grazi, ela tem percebido, Hum, como eu acabei tendo bastante, agora você vai me ajudar, tá bom, Samuel? pois não? Porque aí são termos seus aí. Claro. Vamos lá. Ela percebeu que eu fiquei muito sensível, né, houve a sensibilização do sistema nervoso, né, Uhum. então eu tive outras sensações depois, Tá. né, que acabaram, fazendo com que ela desconfiasse, né, agora é a dúvida do Uhum. momento, e que a dor que eu sinto hoje, ela é chamada de nociplástica, é isso? Nociplástica. Isso, Isso mesmo. nociplástica, isso. E é isso que então a Grazi tem me ajudado a trabalhar com a acupuntura, né, porque aí a gente precisa ir mais a fundo nesse cuidado, né, para que o meu sistema nervoso entenda direitinho, né, o que está acontecendo, né, que ele não entenda só que é dor, né, Isso. para ele se regular novamente, Exato. né. Quando o paciente ele entra, gente, né, e o pessoal que tá aqui também, vê a gente falando várias vezes sobre isso, a gente categoriza a dor, uma das formas de categorizar a dor, né, é um dos tipos de dor, vamos dizer assim, de classificação da dor, é a dor nociplástica, né? Então é quando você está normalmente num caráter de dor persistente, dor crônica. Então é como se houvesse uma desregulação do sistema nervoso central e periférico, como um todo. No caso aqui, a gente está falando da periferia, pode ser pescoço, pode ser os ombros, e às vezes até áreas mais distantes. Então, você pode ficar com o corpo mais sensível. Então, isso acontece muito em quem tem enxaqueca, porque são anos de dor. A cefalencífalos, que vira e mexe, você está tendo uma crise. Então, crise em cima de crise hipersensibiliza. Então, você fica hipersensibilizado a quaisquer estímulos. Então, por exemplo, ao toque, que não é um estímulo doloroso, mas que se torna doloroso. Então, às vezes, né, em alguns casos, o paciente fica mais sensível à luz, som e cheiro. Não é uma característica das salvas, mas isso pode acontecer, né? Uma dor ali que normalmente você não sentiria, mas agora, por causa das salvas, várias e várias vezes com crise, aquilo ali fica mais sensível. Nossa, mas isso já está me incomodando, né? Então, o seu corpo fica mais sensibilizado, né? E quando o corpo fica mais sensibilizado por causa de dor, em cima de dor, a gente chama de dor nociplástica, né? Isso acontece muito em pacientes com dores crônicas, com dores persistentes. Então, na verdade, o problema só não é a cefalencífalos, mas é essa desregulação do sistema de dor, do sistema nervoso, né? Então,
a prática meditativa, a acupuntura, a terapia, né, de uma forma geral, e os fármacos, lógico, né, vão ajudar muito em regular novamente, em calibrar novamente quando eu tenho que sentir dor, como eu tenho que sentir dor, quanto eu tenho que sentir dor. Então, essa regulação da dor, né, do sistema nervoso, que é o que controla a dor, o sistema nervoso central é o que controla a dor, essa regulação, ela parte de várias formas, do tratamento farmacológico e do tratamento não farmacológico. A dor mais característica é aquela dor nociceptiva, né? Nociceptiva é aquilo assim, ó, eu bati ali o meu dedinho na quina da mesa. Eu bati, pode ser que eu machuquei, e aí passou o problema, passou a dor. Agora, a dor nociplástica é quando a dor vira o problema. Então, o sentir dor vira a doença, vira o problema. Quando a gente fala, por isso que a gente fala nociplástica. Então, normalmente, crises em cima de crises, episódios em cima de episódios, podem levar a essa desregulação, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, desse sistema de dor. Então, a dor vem das salvas? Vem, mas a catastrofização, a ruminação, faz com que também haja essa desregulação, né, do sistema de dor. Então, o tratamento acaba sendo de uma forma muito mais multidisciplinar. É o fármaco, é o fisioterapeuta, às vezes é o terapeuta, né? É a prática do exercício físico como um todo. Então, a gente está regulando o sistema nervoso como um todo. E isso é extremamente comum, né? Então, a pessoa às vezes acha que ela fala, nossa, sou eu que estou passando isso. Não, não. Isso é extremamente comum, extremamente comum. E esses pensamentos, e aí também não é minha praia, mas é quando a gente estuda a dor, a gente acaba vendo isso também, esses pensamentos, toda essa coisa de pensamentos catastróficos, a ruminação, a hipervigilância, falar, nossa, eu tô com dor, não tô com dor, e ficar se vigiando toda vez, isso é extremamente comum quando acaba evoluindo para esse caráter nociplástico. Mas é comum. Acontece isso, né? E tem como manejar, tem como gerenciar, tem como controlar, tem como tratar isso, né? Às vezes a gente acha que é só a gente que tem isso, mas não, né? Passando às vezes por um episódio de dor persistente, isso pode acontecer mesmo, né? E hoje você está praticando exercício físico, você está mantendo uma rotina, você está ainda na fisioterapia, como é que tá isso? Bom, hoje eu continuo praticando a meditação, né, regularmente, como auxílio, acupuntura também, e faço pilates, né, e a natação. A natação eu tenho ainda tido alguma cautela, né, porque como de alguma maneira eu trabalho muito ali na região Sim, com sim. a cervical, né, eu acabo sempre saindo de lá bem, logo depois do exercício, mas sinto dor depois, né. Tá. Então a gente tem trabalhado junto com o educador físico, né, tá todo mundo ali trabalhando Sim, sim, é junto, isso aí. né, Isso aí. para me auxiliar. Então agora acredito que vão mudar um pouco ali as minhas aulas para eu trabalhar mais perna, né, para sair um pouco desse foco aqui da cabeça, do pescoço e da cabeça, para eu continuar a atividade física, mas sem gerar mais dor, né, estimulando mais essa área que ainda está sensível. Tá, legal. O papel do exercício físico, pessoal, é extremamente importante para todo tipo de tratamento de dor crônica, mas ele sempre tem que ser ajustado, e aí que está o segredo. Não é simplesmente dizer para o paciente, vai fazer exercício que vai ser muito bom. Ele vai ser bom, mas é como uma medicação. Ele tem que ser ajustado, ele tem que ser regulado, porque senão o tiro sai pela culatra, né? A gente dá um tiro no pé, né? Você passa o exercício e o paciente fala, nossa, eu saí de lá pior, ou acordei pior. Na verdade, você vai ter que encontrar sempre, em pacientes com enxaqueca, ou pacientes em tratamento de salvas, o exercício que ele gosta de fazer. Se ele não gosta de fazer, não o force a fazer aquilo. Encontrou o que ele gosta? Sim, encontrou. Então, agora a dose vai ser ajustada de acordo com a necessidade dele e com a tolerância. Se ele fez e no outro dia está ruim, né, a dor piorou, então vamos diminuir aí uns 30%, vamos diminuir uns 30% o tempo, vamos diminuir uns 30% o volume de treino, a carga, enfim. É ajustar,
de primeira, às vezes a gente não acerta, mas isso que eles vão fazer é ótimo. Nós vamos calibrando, fazendo esse ajuste fino, essa sintonia fina, para que você obtenha apenas os efeitos positivos, né? Você consiga colher os efeitos positivos do exercício. E hoje você está bem? Está controlada? Como é que você está? Ainda não controlada, mas eu tô bem. Eu tô lidando melhor, assim, com toda a situação, né, que às vezes acaba vindo, por exemplo, como na semana passada, né, eu passei pela crise de enxaqueca, né, eu fiquei um pouco mais abalada, mas sigo bem, sigo ainda com esse posicionamento, né, um pouco mais ali ativo diante da situação, Isso. né, e vai vir, né, mais estabilidade, né, só uma Vai, com pequena certeza. instabilidade dentro da estabilidade que está por vir, mas eu tô bem. E você está tendo dor todo dia ainda ou não tá? Como é que tá? Tô tendo dor Mas todo ela tem dia menos ainda. intensidade, vamos dizer assim. Menos Ótimo. intensidade. Já é um avanço, né? Já é um Exatamente, avanço. Bom, exatamente. Mariana, em primeiro lugar, eu queria te agradecer, então, por você ter dado disponibilizado o seu tempo, às vezes, aí de descanso, né, para falar com a gente, para mostrar para o pessoal aí o que é passar, né, por Cefaleia Salvas. A primeira coisa que eu tenho que te dizer é que tem tratamento, Cefaleia Salvas tem tratamento, então fique tranquila, mas se mantenha firme no tratamento e não abra mão dos exercícios, porque eles são uma importante arma no gerenciamento da dor. E, aproveitando o gancho, eu queria que você falasse aí um pouquinho sobre o teu trabalho que você desenvolve, né, que é essa questão do mindfulness, porque o mindfulness a gente tem muita comprovação aí sobre o tratamento da dor crônica. E a Cefaleia Salvas tende a se transformar, às vezes, uma dor crônica se não tratada, né? E o mindfulness pode ajudar muito no manejo disso. Conta um pouquinho mais sobre o teu trabalho, o pessoal que está assistindo também. Tá joia, Samuel. Bom, para quem não conhece, não está familiarizado com esse termo, mindfulness quer dizer atenção plena na nossa língua. E a gente pode, então, trazer o conceito de mindfulness como um estado da nossa mente. Então, é um estado mental que nós desenvolvemos ou cultivamos quando nós estamos no momento presente. Então, por exemplo, quando eu estava contando, quando eu percebi a minha dor ou a sensação da dor naquele momento presente, né, e lidava com ela de alguma maneira, eu estava cultivando um estado presente, um estado de mindfulness, lidando com algum estímulo. Aquele era o estímulo da dor naquele momento, né? Certo. Então, esse é um estado de atenção plena. Pode ser diante de qualquer experiência. Aquela que eu contei para vocês era uma experiência da dor, mas poderia ser qualquer experiência da vida, né? Qualquer experiência Sim. mesmo. Então, nesse estado, né, que nós cultivamos, não é qualquer estado, né, que eu vou então lidar com uma experiência. É um estado que ele traz junto dele certa postura curiosa, certa postura aberta e gentil. Então, ao invés de eu lidar com a minha dor ou com a sensação da dor, julgando ela, querendo que ela vá embora, ou trazendo várias histórias do meu passado, ou até mesmo trazendo preocupações em relação ao futuro sobre aquela minha experiência, eu já não estou mais no momento presente, né? Ou eu Sim. estou no passado, ou eu estou no futuro, e já trago um posicionamento crítico, julgador, né? E fechado para aquela experiência, né? Então, ali eu não cultivo um estado aberto, curioso e gentil, né? Então, quando a gente está falando sobre mindfulness, nós estamos falando sobre um estado de atenção que ele surge quando nós estamos no momento presente, lidando com uma experiência de forma curiosa, aberta, gentil. Então, quando eu estou na experiência da dor, eu posso olhar para ela de uma forma curiosa, né? Tentando olhar para ela como se fosse a primeira vez, né? Notando como ela é, como, né, eu lido com ela naquele momento presente, tentando não julgar essa experiência, né? Então, de uma certa forma, nós podemos treinar esse estado de atenção
através dos treinamentos de Mindfulness. E é isso que eu e a Graziela Vale, né, oferecemos através do Mindful Space, aqui em Ribeirão Preto. Hoje nós oferecemos no formato online também. Então, se vocês tiverem interesse de conhecer o nosso trabalho, podem ficar à vontade, entrem em contato com a gente. De fato, eu sou agora, né, uma prova viva, né, de que a prática de Mindfulness me ajudou muito, principalmente com esse quadro de Cefaleia em Salvas, porque, de certa maneira, esse posicionamento ativo diante dessa condição, com um olhar mais curioso, mais atento e até mesmo gentil comigo mesmo, me ajudou a passar por essa condição, ou ainda estar passando por essa condição, de uma forma muito mais saudável, construtiva, né, que eu acredito que traga até um favorecimento, né, para todo o tratamento, né, e para o aprendizado de vida também. Então, É isso aí. deixo aqui, né, o meu relato, até mesmo, Tá né, ótimo. para contribuir. Então, Mariana, eu queria mais uma vez te agradecer, foi muito legal, embora a gente teve aí um probleminha com o Instagram, mas a gente tem um pessoal que acompanha no YouTube, e depois essa live ela fica salva 24 horas no YouTube, então para o pessoal que quiser assistir, depois muita gente acaba assistindo. Eu queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, foi muito legal, foi muito rico, foi muito bacana, acredito que o pessoal também tenha gostado, e quem for assistir depois vai gostar bastante também. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma coisa assim, quiser finalizar, concluir, pois não. Eu gostaria de agradecer pelo seu convite também, viu, de verdade, Samuel, é uma grande satisfação, acredito que esse espaço aqui é para a gente poder contribuir pela experiência, né, eu espero ter contribuído de alguma forma, né, pelo menos um Com pouquinho, certeza. né, e para vocês que são profissionais, para todos que estão aí acompanhando, espero que tenha contribuído, porque acredito que seja assim, né? Um escutando o outro, um partilhando com o outro, que a gente aprende, une forças para a gente ajudar, né? Realmente ajudar um ao outro aqui, né? A ninguém mais sofrer tanto, né? Com algumas condições que a gente ainda não conhece tão bem. Então, exatamente. é assim que a gente segue, né? Segue junto. É isso então, aí. Muito obrigada. Obrigado, gente. Quem conseguiu ficar aqui, obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Segunda-feira que vem tem mais live. Mariana, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. Uma boa noite, bom descanso. Obrigado por você ter cedido aí o seu tempo de descanso para a gente, tá? Espero que a gente possa ainda trocar figurinhas, a gente vai conversando aí. Te convido logo para outras lives, a gente vai fazendo aí bastante coisa, tá bom? Muito obrigado. Boa noite, fiquem com Deus. Gente, até mais, boa noite. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.